Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, este vídeo é sobretudo para você, torcedor e torcedora do Ceará. Sim, este vídeo é para falarmos do Vozão. Porque se há um clube que precisa ser muito tematizado neste atual momento no futebol brasileiro, é o Ceará. Em virtude do que se coloca como equipe e como clube no cenário do futebol brasileiro. Em virtude do que? E da forma como se coloca como equipe, como clube, até mesmo no cenário do futebol sul-americano. O que o Ceará tem feito hoje como clube é algo realmente muito assustador. Se a gente pensar, se a gente considerar essa imagem, né, que sempre foi tatuada na forma como os dirigentes comandam os seus clubes no futebol brasileiro. Reparem, no futebol brasileiro. E não somente no Nordeste. Porque muitas vezes quando a gente fala que o problema do futebol nordestino é um problema de gestão, é preciso entendermos também que esse problema de gestão existe em todos os clubes do futebol brasileiro. Não há porquê, portanto, a gente falar que isso acontece apenas no Nordeste. Mas no Nordeste isso acontece, como acontece em outros lugares do futebol brasileiro. A questão é, em virtude até de dificuldades muito próprias para os clubes do Nordeste em relação às disputas que tem contra as equipes mais importantes do cenário do futebol do Brasil, aqui do Sudeste / Sul, até em função disso, há uma obrigação maior sim, de que os clubes nordestinos tenham uma gestão até melhor do que os clubes aqui do Sudeste do Brasil. Por quê? Porque assim ele vai ter uma condição melhor de disputar, de superar alguns limites naturais que são colocados para essas equipes quando elas disputam o Campeonato Brasileiro ou outras competições, e para que ela consiga também crescer. O exemplo do Ceará hoje é um exemplo para ser seguido em todo o Nordeste do Brasil, mas não somente aí. No Norte também, mas não somente lá. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, também. Porque por aqui, em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, tem muito clube que precisa de uma força, precisa de alguns exemplos bons, e o Ceará está aí para dar exemplo. Estamos falando de investimentos absurdos de 2019 para cá, na ordem de 30 milhões de reais. O que é assustador para uma equipe do Nordeste que tem dificuldades com receitas, vive em contexto de pandemia, né, não tem mais os seus estádios lotados. E isso também é muito importante para mostrar para a gente o que é este momento do Vozão. Porque o Vozão está crescendo absurdamente, sobretudo, gente, no momento da pandemia. Então, este vídeo aqui é para falarmos, sim, dessa questão institucional do Vozão, dos investimentos que a equipe tem feito, dos jogadores muito protagonistas que chegam no clube, essa coragem de buscar um jogador como Mendonça, essa capacidade de manter um jogador como Vina, essa capacidade de buscar reforços muito interessantes que muitas outras equipes gostariam de ter, essa coragem, capacidade e possibilidade de bancar e brigar por um reforço e vencer essa disputa contra o Bahia. Tudo isso precisa ser enaltecido. E tudo isso, certamente, acaba sendo também visto por todos nós de uma forma ou de outra, porque acaba sendo repercutido, acaba sendo refletido dentro de campo. E dentro de campo a gente tem uma equipe muito sólida. Uma equipe que é dirigida, muito bem dirigida, diga-se de passagem, pelo Guto Ferreira, já há um certo tempo, porque um clube, para ser sério, precisa manter o seu técnico. Um clube, para ser sério, precisa respeitar o trabalho do seu técnico. E, claro, esse técnico precisa também ser minimamente competente. E o Guto não é minimamente competente. Ele é muito competente também. Então a gente tem um clube que se organiza de uma maneira muito interessante. Daqui a pouco falaremos um pouco mais da equipe. Mas o clube se organiza muito, de uma maneira bem interessante, muito séria, muito responsável. Muito responsável. E um clube que precisa, neste momento, aspirar muito mais. Então, nesse sentido, até em função do que tem feito o Ceará, dentro de campo, como um clube de futebol, eu gostaria de decretar para você, torcedor e torcedora cearense, algo muito interessante, que precisa fazer parte, na minha opinião, do cotidiano do clube, do cotidiano dos seus dirigentes, do cotidiano dos seus jogadores, da sua comissão técnica e também dos seus torcedores. Acho que é muito importante, é muito válido decretar algo que se resume na seguinte frase, abre aspas:
Sim, nós podemos. Fecha aspas. Por quê? Porque o Ceará pode muito mais. O Ceará já deu demonstrações de que pode conquistar muitas coisas. O Ceará que vem conquistando aí campanhas fantásticas na Copa do Nordeste, desde de 2019 está invicto nessa competição, que hoje fez um jogo notável, sem se esforçar muito, contra um dos grandes do futebol da Bahia, e venceu muito bem. Que venceu, sem se esforçar muito, uma equipe boliviana, tradicional nas competições da Conmebol, experiente nas competições da Conmebol, que por certo não vive um momento como em outros tempos, mas isso não elimina, não reduz os méritos do Vozão na vitória contra o Wisterman, o chamado aviador de Cochabamba, na Bolívia. Porque quando se pega uma equipe que é bem mais frágil, é muito importante que se vença, mas mais que isso, que se vença mostrando competência. É necessário vencer muito bem aquelas equipes que são mais frágeis. E isso nem sempre acontece com muitas equipes no futebol brasileiro. Então quando se pega uma equipe mais fraca, vence lá para 1-0, 2-0, sem muita importância, sem muito compromisso. Não foi isso que a gente viu no jogo do Ceará com isso, mano. A gente viu algo muito sério. E o mais sério que eu vi não foi, de certa forma, a falta de comprometimento no segundo tempo para buscar fazer mais gols. Foi o descanso. Foi o descanso no segundo tempo, que para mim deu uma dimensão do que é a força dessa equipe, o protagonismo dessa equipe, a capacidade dessa equipe de ter um entendimento do jogo, ter um entendimento do rival e descansar enquanto joga. Mais que isso, esse descanso aconteceu, de certa forma, esse descanso teórico, claro. Ninguém vai assumir que houve um certo descanso ali no segundo tempo. Uma forma de jogar na boa, de boa. Ninguém vai assumir isso. Mas se isso de alguma maneira foi possível, só foi possível pelo brilhante primeiro tempo que fez o Vozão na Arena Castelão. Então a gente tem, portanto, um clube que fez muitos investimentos de 2019 até os dias atuais. Um clube, como eu disse, banca grandes contratações. Um clube, como eu disse, mantém os seus melhores jogadores. Esse clube precisa até mesmo investir um pouco mais. As dívidas hoje que tem o Ceará são dívidas muito administráveis, digamos assim. Algo com que o clube consegue lidar muito bem neste momento. E o Ceará, hoje as aspirações são muito outras, precisam ser muito outras. Não basta mais ficar na primeira divisão, porque já é algo consolidado. Algo que se consolidou, já faz parte da realidade. Dificilmente o Ceará vai viver um problema a ponto de voltar para a Série B em muitos anos, na minha opinião. Então hoje precisa pensar um pouco mais, e deve pensar um pouco mais, com responsabilidade, com segurança, com seriedade nos seus investimentos. O Vozão precisa pensar e desejar um pouco mais. O que pode o Ceará? O que o Ceará pode conquistar, na verdade, no cenário do futebol nessa temporada de 2021? Acho que o Ceará pode, por exemplo, conquistar uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Sim, nós podemos. É verdade, e pode mesmo. O Ceará pode perfeitamente chegar entre os primeiros, os 4 primeiros na tabela ao final do Brasileirão de 2021. Sim, nós podemos, e pode mesmo. E pode aspirar mais. Por que não? Agora, neste momento, acredito que o Ceará pode sim ser campeão da Copa do Nordeste. E acho já um grande feito chegar de novo na final da Copa do Nordeste, mas pode conquistar a Copa do Nordeste. Sim, nós podemos, e pode. E o Ceará, na minha opinião, pode perfeitamente conquistar a Copa Sul-Americana. Sim, nós podemos. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Ceará. O Ceará pode conquistar a Copa Sul-Americana. E eu não estou falando isso agora. Eu estou falando isso quando teve o sorteio da Copa Sul-Americana. Que eu apontei em vídeos, em lives, eu apontei o Ceará como um dos favoritos para conquistar esse torneio. Um dos problemas da Sul-Americana, como sabemos, é o fato de que equipes caem da Libertadores. E essas equipes podem ser muito fortes. Elas podem mudar completamente a dinâmica do torneio, mexer com a cabeça de alguns favoritos e tudo mais. Mas mesmo algumas equipes que estão hoje na Libertadores não estão jogando futebol no nível em que joga o Ceará. Tem muita equipe da Libertadores que perderia hoje para a equipe dirigida pelo Guto Ferreira. Então acredito que o Ceará pode sim e deve conquistar a Copa Sul-Americana. É muito possível, gente. Então o Se Nós Podemos precisa fazer parte também dessas aspirações. É claro que não é tão tranquilo. O grupo é muito difícil. O grupo tem, por exemplo, uma viagem à Bolívia. E essa viagem à Bolívia, essa viagem
às alturas dos Sines, né, perto das nuvens. Essa viagem, por exemplo, vai testar demais também a gestão desse clube nordestino. Porque gestão, minha gente, precisa dar conta de todos os problemas que aparecem no dia a dia. A gestão não pode jamais fugir de problemas. A gestão precisa contar com problemas. E ela precisa estar preparada para lidar com eles. Hoje a altitude é algo muito sério para os clubes do futebol do Brasil. Lidar com isso é uma coisa muito complicada. Sobretudo as alturas dos Sines, né? Não é fácil. Mas uma boa gestão pode dar conta disso. O absurdo, né, de não saber o que fazer, é válido copiar as boas estratégias que deram certo. Um exemplo disso, recente, na verdade atual, foi a estratégia adotada pelo Boca Juniors para enfrentar o The Strongest no próprio Hernando Siles, onde o Ceará vai jogar. Esse jogo é muito decisivo, para mim é muito simbólico. Não estou falando que o Ceará precisa vencer essa muito boa equipe do Bolívar. É muito boa, gente. É muito boa. Mas acho que se conseguir um empate lá, já mostra que a gestão atuou muito bem. Se perde para a diferença de um gol, por exemplo, né, e não sofrer muito na partida, vai mostrar que a gestão soube atuar muito bem. Porque a equipe do Bolívar é muito boa. É uma equipe que pode, por exemplo, complicar um jogo para qualquer outro adversário, mesmo longe da altitude. Isso por quê? Isso mostra, inclusive, na verdade, que o grupo do Ceará é um grupo difícil na Sul-Americana. O Arsenal de Sarandi é uma equipe importante no cenário do futebol sul-americano, sobretudo na Copa Sul-Americana, já avançou muito nesse torneio. É um clube que tem boas estratégias ali, sabe lidar bastante com os seus adversários, sabe pregar armadilhas para os seus adversários. O Istma é uma equipe interessante que felizmente está jogando sem o público, felizmente para o Ceará, está jogando sem o público. No seu estádio, né, o Félix Capriles, é um clube que sofre demais, é um clube que parece estar sem alma, adoentado depois que perdeu o contato com o seu público. Mas é uma equipe interessante, que não foi bem, não está bem, mas é uma equipe que pode em algum momento complicar. É uma equipe que poderia complicar. A gente tem, portanto, o Bolívar, o Arsenal e o Istma, que são equipes complicadas. O Ceará pode sair desse grupo como líder e classificado à próxima etapa. E se sair classificado à próxima etapa, vai entrar muito forte, na minha opinião, na próxima etapa, porque terá saído de um grupo difícil. E nesse grupo difícil, né, como eu disse, a vitória contra o Istma foi uma vitória muito interessante que mostrou ali a capacidade de jogar, de certa forma, sem muito esforço em alguns momentos, e a capacidade de decidir quando era necessário. A vitória contra, agora na Copa do Nordeste, contra o Vitória, que coloca o Vozão na final da Copa do Nordeste, também mostrou, né, um dispêndio de energia bastante de acordo com o que era o adversário. O Vozão venceu sem sofrer. O Vozão venceu sem precisar jogar tanto. E voltou a mostrar que quando precisa jogar com a bola, cada vez mais sabe fazer também esse tipo de jogo. O Vozão é uma equipe que é reativa, sabe jogar nesse sentido muito bem, sabe pregar muitas peças para os seus adversários, sabe lidar muito bem com as armadilhas que os adversários colocam dentro de campo. Então esse modelo reativo do Ceará hoje talvez seja o mais eficiente hoje do futebol brasileiro. E ao mesmo tempo, quando está tramando na área do rival, o Ceará vem mostrando já essa competência. E na minha opinião isso não é de hoje. Né? Se há uma crítica que a gente pode fazer ao Guto Ferreira, é que essa equipe dele tem essa condição de trabalhar lá um pouco mais à frente, até ele, Guto, tem essa condição de preparar sua equipe para fazer esse tipo de trabalho. A gente viu isso, por exemplo, nos confrontos contra o Fortaleza na temporada passada. Então a gente conseguiu ver isso em alguns momentos, tanto no jogo quanto o Istma também, no jogo contra o Istma, em que o Ceará precisou ser essa equipe propositiva, e também no jogo contra o Vitória. Eu vejo dentro da equipe de campo, agora falando um pouco da equipe, gente, eu vejo uma movimentação muito interessante, que eu acho que é um dos pontos fortes do Ceará ali no ataque. A movimentação muito boa entre o Vina e o Mendonça. Essa grande contratação do Ceará, que é o Mendonça. Né, para mim é um jogador até mais interessante nesse momento, pela capacidade que ele tem de ser protagonista num cenário novo. O Vina é um grande jogador para o Ceará, mas é um jogador que já está no clube. O Mendonça, ele consegue ser protagonista num cenário novo e muito rapidamente ele consegue entregar aquilo que se esperava dele. O protagonismo do Mendonça é tão forte, a personalidade, a coragem dele é tão forte que ele participa de tudo no jogo. Foi o cara que errou no pênalti, mas era o cara que estava correndo atrás para marcar na área. Um cara que consegue pisar nas duas áreas, área de defesa e área de ataque, com eficiência, com dedicação.
né? Esse jogador, por exemplo, estava marcando, cometeu o pênalti, ali falta cacuete de marcação ali naquele setor, foi até infantil. Mas que grande jogador tem sido o Mendonça no Ceará. Mas ele tem sido tão protagonista que a movimentação dele hoje coloca desafios para os seus demais companheiros. A gente vê, por exemplo, que em alguns momentos o Vina, que é aquele que mais sabe lidar, mais tem inteligência para entender os movimentos do Mendonça em campo, até ele parece se esforçar muito nesse momento para conseguir entender algumas dessas movimentações em algumas situações, e em algumas situações ele também está se perdendo um pouco nisso. Algo que vai se corrigir à medida que os jogos aconteçam. Eu vejo os demais jogadores ali do setor, esses sim, com dificuldade para entender ali essa movimentação, ainda não parecem ter a inteligência suficiente para entender isso, ou ainda não captaram, ou ainda não se adaptaram. Eu vejo Viseu, por exemplo, com problema de movimentação. Eu vejo, por exemplo, que o Lima, que é um jogador muito importante para o Ceará, é um jogador que talvez seja aquele que mais está sentindo hoje, mais não está entendendo esse jogo do Mendonça, e por isso a movimentação do Mendonça acaba até tirando um pouco de espaço desse jogador. Ele precisa também aí ver o que ele pode fazer, mas ele precisa também reagir. Acho que o Saulo, em alguns momentos, pode ser uma alternativa interessante ali, né, para compor ali naquele setor. Então a gente percebe ali, por exemplo, que a equipe que sabe propor o jogo, sabe ser reativo. Nos dois processos a gente tem um jogador que está sendo muito chave, que é o Mendonça. É claro que é indispensável falarmos da linha defensiva, a primeira linha segura, que faz o básico muito bem. Não há problema em se fazer o básico, desde que isso seja muito bem executado. A função da defesa é, sobretudo, fazer o básico e muito bem. Não é inventar, não é ser criativa. Isto é um acessório interessante. Isso pode ser muito importante para uma equipe que exija da sua primeira linha que também seja uma primeira linha de construção de jogo. Mas não é o caso, por exemplo, desse Ceará, porque isso não está de acordo com a forma como joga a equipe do Vozão. A gente vê, por exemplo, um trabalho físico interessante, né? Um trabalho físico que, como eu disse, sabe, né, dosar em alguns momentos o comportamento dentro de campo e que sabe, por exemplo, acelerar, né, as suas ações também em outros momentos da partida. Acho que a evolução, contudo, ela precisa acontecer sobretudo nessa questão da movimentação ali no meio de campo para frente. Então acho que aí o Guto precisa trabalhar nesse setor, trabalhar nessa questão da movimentação, para que ela seja muito mais qualificada, para fazer com que os jogadores tenham um entendimento maior desse jogo com o Mendonça. Porque realmente o Mendonça está muito à frente, né, dos outros jogadores, e aí, no caso, igualando aí, na verdade, com o Vina, mas na minha opinião, até em função de ser novo no clube, né, à frente do Vina nesse momento. Para terminar, eu queria dizer para vocês que para mim é com muita felicidade que eu vejo esse momento do Vozão. Acho que o Brasil, futebolisticamente falando, vira Brasil quando os clubes do Nordeste também conseguem resgatar sua grandeza e colocar sua grandeza dentro de campo. Acho que o Brasil se reduz demais quando ele tem grandes equipes atuando apenas no Sudeste, Sul aqui do país. No Sudeste, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo e Rio Rio Grande do Sul. Acho que o Brasil, futebolisticamente, é muito mais Brasil quando outras partes do seu território, o futebol de equipes grandes, ainda que grandes locais, né? Porque o Ceará hoje ele já tem uma torcida muito, muito interessante em outros lugares do Brasil. Tem torcedor do Ceará em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em todos os lugares tem, mas é uma torcida pequena ainda, perto, por exemplo, na proporção do que é a torcida no seu estado. A torcida no seu estado mostra que essa torcida ainda é muito particular, né? Mas é um clube muito grande e precisa trazer sua grandeza para dentro de campo. O Ceará está fazendo isso, que outras equipes do Nordeste também o façam. Ficar na primeira divisão não é mais suficiente para o Ceará. A gente sabe da dificuldade de um clube do Nordeste hoje, por exemplo, a dificuldade logística. Mas quando alguém fala disso, eu sempre lembro do Atlético de Tucumã, que é uma equipe que vive, que é um símbolo absurdo nesse continente de equipe que tem problemas de logística, porque as distâncias que precisa percorrer são ainda mais gigantescas. E é um clube que conseguiu chegar à Libertadores mais uma vez, é um clube que tem bons números no futebol da Argentina. Acho que quando a coisa não funciona, a gestão precisa dar conta de olhar o que não está funcionando e o que pode ser feito para fazer com que as coisas funcionem. E quando ela não acha uma solução, né, ou até antes disso, se for o caso, ela precisa se mirar nos bons exemplos. O Tucumã é um exemplo aí que estampa, para aqueles que falam, não, mas aqui tal, para aqueles que falam que o problema da logística tal é um grande empecilho, é um empecilho, sabemos, como da altitude, mas isso não pode barrar um projeto de um clube que quer ser protagonista no cenário do futebol brasileiro. É o caso hoje do Ceará, que outras equipes do Nordeste, assim como do Norte do país, siga o exemplo do Vozão. E vamos para a luz, minha gente.
Vamos pro protagonismo, vamos praticar o protagonismo e vamos gerar, minha gente, uma felicidade maior para esses torcedores, milhões de torcedores nordestinos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo, meus amigos, minhas amigas, notadamente, torcedores e torcedoras do Ceará. Até o fim.